Obrigado, Senhor, porque estamos hoje na porta do céu. Estamos na Tua igreja. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje nós vamos continuar a nossa série. Eu prometo não tomar mais de meia hora nessa palavra. É uma palavra que vai edificar muito sua vida, que vai liberar o seu destino. E como nós começamos semana passada, nós falamos sobre os 8 poderes que regem a humanidade. O poder da informação, o poder do dinheiro, o poder da networking, ou seja, da sua rede de contatos, dos seus relacionamentos, o poder da sabedoria, o poder dos sonhos, o poder do amor, o poder da fé e o 8º, que é o maior poder do mundo. Esses poderes não são frutos só de uma revelação bíblica, mas de um estudo de estatística e ciência. Se você for ver a diferença entre uma pessoa e outra, por que irmãos que foram criados pelos mesmos pais, no mesmo lugar, têm vidas diferentes? Um prospera e o outro não. Por que pessoas que estão sentadas aqui professam a mesma fé, recebem do mesmo altar, bebem da mesma água? Um está com a empresa vibrando, multiplicando, e o outro está quebrando. Um está bem no casamento, o outro está separando. O que acontece que as pessoas se tornam diferentes uma das outras, apesar de estarem no mesmo lugar? É que pessoas têm o poder ou têm a capacidade de comprar poderes que regem a humanidade. Enquanto você estiver aqui na Terra, você vai precisar de alguns poderes. Você vai precisar do poder da informação. Eu dei o exemplo, semana passada, por exemplo, do narcotraficante Pablo Escobar. Ele usou o poder da informação para o mal, porque todo poder você pode usar para o mal. O canhão que atira é o seu coração. Você decide para onde ele vai, se ele vai para o mal ou se vai para o bem. O dinheiro você não pode usar para o mal e para o bem? Sim ou não? E a fé, que é tão nobre, pode usar para o mal e para o bem? Claro, já mataram em nome de Deus. Quem estudou história, lembra que não foi só uma vez, mas vamos falar dos cruzados, que é a história mais famosa. Século XI, século XII, mataram muito em nome de Deus. Queimavam pessoas em nome de Deus. Ou seja, em nome da fé, usava-se para o mal. Então, os poderes podem ser usados para o bem e para o mal, para o crescimento ou para a destruição. E existem poderes que você vai ter que investir a moeda mais valiosa do mundo, que é o tempo. Se você não assistiu semana passada, em breve a gente vai colocar no YouTube essa mensagem para você estudar sobre a moeda do tempo. É o prólogo do livro, do maior poder do mundo. Eu explico para vocês o porquê o tempo é a moeda mais valiosa do mundo e porquê o tempo é a única moeda que você pode usar para comprar poderes. Por exemplo, eu dei o exemplo... foi ótimo. Por exemplo, a fé. A Bíblia diz, a fé vem pelo... Ouvir custa dinheiro ou custa tempo? A sabedoria, Tiago capítulo 1, versículo 5 diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá liberalmente. Orar e pedir a Deus custa dinheiro ou custa tempo? Alguém paga para orar? Mas você tem que gastar tempo, não é? Você tem que desembolsar a moeda do tempo para poder orar. Para poder ouvir a palavra e ter fé. Para poder andar com sábio para ser sábio. A moeda do amor você também compra com tempo, convivendo com a pessoa, investindo na pessoa. A moeda do dinheiro. Quem aqui trabalha por um salário? Você trabalha normal, chega no horário, sai no salário, chega no horário, sai no horário e recebe um salário no final do mês. Quem aqui trabalha assim? Aí o que você acha? Quando chega o dia do pagamento, qual é o dia do pagamento lá? Dia 15? Aí chega dia 15, você acha que vai receber o teu salário, não é isso? Mas não, você está recebendo o que você comprou. Não é o teu patrão que está te pagando. É você que pagou a ele pelo salário. Você pagou com o tempo e ele te devolveu em dinheiro. Só que o dinheiro vale mais do que o tempo. É por isso que é uma injustiça essa vida. Porque você está gastando o seu tempo, que é precioso, por algo que só vai pagar suas contas e você vai ter que voltar a trabalhar no outro mês, tudo igual, só para pagar a conta de novo. Então, todos os poderes que movem o mundo, você vai comprar com o tempo. Está claro isso? Ótimo. Para 3 pessoas ficou claro. Fico feliz. Só que hoje nós vamos falar sobre um poder muito forte, que foi um dos poderes que me motivou a chegar onde, pela misericórdia de Deus, nós temos chegado. O poder de um sonho.
Se você não sonhar, você não tem futuro. Se você não sonhar, você não tem destino. Pastor, eu não sou um sonhador, eu não sou uma sonhadora. Então fique tranquilo que você vai ter que fazer parte do sonho de alguém, mas você vai ter que estar envolvido no sonho. Porque sem sonho não tem futuro. Maria não tinha um sonho. Maria, mãe de Jesus, não tinha um sonho de dar luz a Jesus. Ai, quero tanto ser mãe do Messias. A Bíblia relata alguma coisa disso? Ela tinha esse sonho? Maria não era cheia de talentos. Maria não era cheia de treinamento. Ela não tinha curso de babysitter para criar o menino Jesus. Maria não era cheia de preparo, mas Maria era cheia de graça. Entenda uma coisa, a graça tem medida. Quando a Bíblia diz que Maria era cheia de graça, dá uma medida. Tem gente que tem pouquinha graça, por isso que é meio sem graça. Já viu que a pessoa pode ter o poder do dinheiro, mas se não tiver graça, é sem graça? Enquanto ele está bancando muita coisa, as pessoas meio que ficam ali. Quando acaba o dinheiro, vai embora. Porque só quem tem graça atrai as pessoas de verdade. A graça é um imã de atração. E a graça, para quem faltou semana passada, é o maior poder do mundo. Foi a graça que fez Faraó olhar para José e falar, você que vai governar o Egito. Foi a graça que fez Nabucodonosor entregar o governo da Babilônia para Daniel. Jesus crescia em graça, sabedoria e estatura. Ou seja, a graça é o maior poder do mundo, mas os outros poderes são absolutamente necessários para a potencialização da graça. Porque a graça abre porta, mas quem te mantém lá dentro é como você utiliza os outros poderes que você comprou ou não. Por exemplo, hoje você está gastando a moeda do seu tempo. Você está sentado aqui, investindo a moeda do seu tempo para comprar o poder da sabedoria, o poder da fé. Você está aqui, mas está comprando poderes. Se você estivesse em outro lugar, teu dinheiro eterno, que é o tempo, estaria indo embora do mesmo jeito, só que você não estaria comprando nada. O tempo é como cada minuto fosse R$1.000. Se eu não fizer nada naquele minuto, eu perdi R$1.000. Se eu fizer alguma coisa, eu investi R$1.000 em alguma coisa. Se você parar para pensar no tempo como R$1.000 por minuto, você vai mudar a forma como você administra o tempo. Porque a cada minuto que você está sentado aqui, um poder está crescendo dentro de você. O poder da fé quando você ofertou, o poder da sabedoria quando você escuta essa palavra, o poder de um sonho quando você acabar aqui, que seus sonhos vão estar alimentados. Mas existem pessoas que estão andando de um lado para o outro, estão lendo um jornal, estão fazendo alguma coisa que não tem sentido, só para passar o tempo, estão jogando palavras cruzadas. E gastando a moeda mais valiosa do mundo para nada. Está indo embora. E o sonho foi o que fez Maria, apesar de não ter um sonho próprio, como ela era cheia de graça, Deus incluiu Maria no maior sonho divino na terra, que foi Jesus. Se você tiver graça, você não tem sonho, mas tem graça, Deus vai te incluir num grande sonho também. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta. Eu não tenho sonho, tem graça, te basta. Eu não tenho dinheiro, mas tem graça, te basta. Eu não tenho fé, tem graça, te basta. A minha graça te basta. Eu não tenho sabedoria para tomar decisão, mas a minha graça te basta. Se você tem graça, você tem tudo, te basta. Então, quando você tem graça, a porta se abre. Mas não quer dizer que você vai continuar lá. Porque a graça abriu porta para José governar o Egito. Mas ele não administrou o Egito só com graça, foi com sabedoria também. O que fez ele abrir os celeiros, economizar 7 anos, foi o poder da sabedoria, foi o poder do sonho. Ele teve um sonho antes sobre isso. Então, todos os poderes são muito necessários. E o de hoje vai abrir sua mente. Abre comigo em Gênesis capítulo 37, versículo 3. Diz assim: Israel, que é Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores, uma túnica multicolorida, um manto colorido. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos e por isso os odiaram ainda mais.
Nesse versículo 3, 4 e 5, nos versículos 3, 4 e 5 de Gênesis 37, a Bíblia relata 3 coisas que fazem com que você seja muito odiado. Quem aqui já foi odiado por alguém? Quem já foi perseguido por alguém? Quem já foi expulso de um lugar por alguém? Tá. Escute isso. Existem 3 coisas que você precisa ter para ser odiado. Se você quer ser odiado, você precisa ter uma dessas 3 coisas. Vou te ensinar hoje, para quem está doido para ser odiado. Primeiro, você precisa ser muito amado. Ninguém odeia quem não é muito amado. Não existe odiar aquela pessoa que ninguém gosta. Quem ninguém gosta não dão, é indiferente, as pessoas não dão atenção. É indiferença. Quem é muito amado também atrai os haters, aqueles caras que odeiam, que te xingam na internet, que esse cara tem que quebrar mesmo, essa mulher tem que se dar mal. Por quê? Porque você está se dando bem. Quem é amado é odiado. A prova disso é que Israel amava mais a José do que aos seus irmãos. E por isso, seus irmãos já não podiam conviver com ele pacificamente. As pessoas perdem a paz com você quando você é amado por alguém. Quando as pessoas veem que teu marido te ama muito, te dá atenção, fala assim, meu marido não faz isso, e começa a implicar com você inconscientemente no trabalho. Quando seus filhos te amam, te respeitam, quando você é amado pela igreja que frequenta, pelo pastor, pela pastora que tem, quando você é amado pelas pessoas, quando você chega num lugar e coisa tão legal, eu gosto dela, eu gosto dele. Quando você é amado, os odiadores começam a se levantar contra você. Então, José foi odiado porque foi amado. Segunda coisa, se você quer ser odiado de verdade, você tem que ter uma segunda coisa, um manto colorido. Sabe o que é isso? Você tem algo que ninguém mais tem. Você tem um dom especial, você tem uma unção diferente. Um manto colorido. Chama atenção para você. Ninguém suporta os graus comparativos. Quando a pessoa olha e vê que todo mundo olha para você e não olha para ela, vê que a tua roupa brilha mais do que ela, eu não estou falando de roupa natural. Vê que quando você fala, as pessoas escutam, quando ele fala, não escuta. Quando você canta, as pessoas vibram, quando não canta, não vibram. Ou seja, quando as pessoas veem que teu manto é colorido, elas começam a te odiar ainda mais. Então, se você é muito amado e ainda tem um manto colorido, você tem que estar preparado para ser odiado até pelos próprios irmãos. Mas o terceiro foi o que fechou. O terceiro é o tema de hoje. Teve José um sonho, e aí seus irmãos não conseguiram mais suportar. Até o manto colorido vai. Agora, quando você começa a divulgar o sonho que você tem, as pessoas não suportam, porque quem não sonha com você não suporta escutar teu sonho. Quem não sonha com você não entende o futuro que você está vendo. Quem não sonha como você, ou não tem nenhum sonho, eles simplesmente não conseguem conviver pacificamente com quem já está vendo o futuro, porque sonhar é ver o futuro. José, quando teve o sonho, das espigas, dos feixes se dobrando diante do feixe dele, o que era aquilo? Uma visão de futuro. Seus irmãos, seu pai se dobrando diante dele, foi o que aconteceu. Então, quando você tem um sonho, você está tendo uma visão do futuro, e as pessoas não conseguem suportar isso. Então, se você quiser viver o poder de um sonho, você tem que estar preparado para ser odiado. Se você não sabe lidar com ódio, desiste dessa vida, porque você vai ser odiado nessa vida. Quero voltar a um exemplo humano que eu sempre uso, Martin Luther King. O que ele fez? Coisa boa ou coisa ruim? Lutou pelos direitos dos negros, não foi isso? A casa dele foi apedrejada, ele foi preso mais de 10 vezes, seus filhos foram surrados, sua mulher foi ameaçada, até o próprio FBI armou esquemas contra ele, divulgou notas falsas contra ele, foi perseguido a vida toda. Por quê? Tinha um manto colorido, era muito amado e tinha um sonho. No discurso dele em Washington, ele juntou mais de 300 mil pessoas para falar, eu tenho um sonho. Pronto. Passou um tempo, mataram ele. Porque o teu sonho provoca tanto ódio nas pessoas que elas têm coragem de pegar uma arma para te matar, só para você não viver teu sonho.
E quem matou Martin Luther King? Foi um islâmico? Não, um americano, um irmão. Alguém do lado. Quem vendeu José? O ismaelita? Os irmãos. Quando você começa a sonhar, quem te vende é quem está próximo, porque é ele que está vendo o teu sonho. De longe não vê o teu sonho. Sabe o que eu estou te alertando hoje? Se você não souber lidar com o ódio de quem está perto, você nunca vai conquistar outros poderes ou patamares maiores na vida. Porque quando você começar a se destacar na sua empresa, às vezes você vem aqui, oferta e fala assim, eu quero aquela promoção. Você está preparado para lidar com um nível maior de ódio? Porque quando você for promovido, pessoas vão te odiar, você nunca pensou nisso. Você acha que todo mundo fala, que legal, ela foi promovida, que bênção! Fala, como é que ela conseguiu isso? Como é que pode? Eu estou aqui há 10 anos, ela está 1 ano e consegue. Você acha que ela vai falar, é porque ela orou muito, é uma menina de fé. Não, vão te odiar. Às vezes eu entro na internet e tem 1 milhão de comentários de anticristo para baixo. O que eu faço? Mexo com jogos ilícitos. O que eu faço? Já sei, sou doleiro. O que eu faço? Toda lava-jato. O que eu faço, pessoal? O que eu faço? Prego o evangelho. Você já me viu fazendo outra coisa? Quando você me vê no altar, o que eu estou fazendo? Além de ganhar bolsa, pregar o evangelho. Então eu estou pregando o evangelho e as pessoas estão lá embaixo, me chamando de anticristo para baixo. Por quê? Quando o manto é colorido, quando alguém te ama e quando você tem um sonho, vai ter que lidar com os odiadores, os haters, as pessoas que querem te ver cair. O problema é quando a opinião de fora é mais forte do que o sonho interno. O problema é quando o ódio de fora é maior do que a visão de futuro que está dentro. O problema é que o que as pessoas falam lá fora é mais forte do que você já enxergou aqui dentro. Se você deixar o que é externo ser mais forte do que está dentro, você já perdeu a batalha. Deus te trouxe aqui nessa noite, porque se você não tiver um sonho, Ele vai te incluir um, porque fazer parte de um sonho é exigência para viver um destino profético, para viver um futuro de paz, de prosperidade. Mas se você estiver vivendo um sonho, ou incluído no sonho de alguém, como Maria, entrou para a história, mas não com o próprio sonho, vivendo um sonho de alguém. Porque dá para fazer história vivendo um sonho de outras pessoas, é claro. Porque todo protagonista precisa dos outros para apoiar o sonho, senão o sonho não acontece. Agora, se você está querendo um upgrade na vida, o que é um upgrade? Um crescimento, me ajudem com essa palavra, uma ascensão, você quer passar para o próximo nível, você tem que estar blindado contra o ódio. E aí que entra Jesus nos preparando o tempo todo, falando sobre amor incondicional. Se te derem na cara, o que você faz? Aí Jesus vem te ensinando. Você vê que Jesus, o tempo todo que ensinou, falou sobre isso. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, porque ele sabe que você vai ter muito inimigo. Se ele tiver sede, dá de beber. Se falarem mal de você, fale bem dele. E que se começar a te perseguir, ore por quem te persiga. Quem te persegue. Então Jesus veio dando toda a instrução para a gente vencer o ódio. Ódio não se vence com indiferença, ódio não se vence com armas contrárias, ódio se vence com amor, o poder do amor. Quando você começa a comprar o poder do sonho com a moeda do tempo, as pessoas começam a te odiar. Aí você vai ter que agora investir a moeda do tempo para um outro poder que combate o ódio, que é o poder do amor. O amor destrói o ódio. O amor danifica o ódio, corta o ódio, desarma o ódio. A intenção do ódio é fazer com que você odeie também. E quando o odioso, a odiosa, começa a tentar passar ódio para você, e você responde com amor, o ódio vai perdendo a força. Vai perdendo o sentido do ataque, e você vai vencendo a batalha.
Nunca mais se envolva com o ódio, ele não faz parte da classe dos sonhadores. O ódio não está ligado a quem sonha. Você nunca viu José retribuindo, José planejando mal contra seus irmãos, você não viu, usando um exemplo natural, agora, recente, Martin Luther King revidando, agora eles vão ver, agora apedrejaram minha casa, passou dos limites, pelo menos um processo eu vou colocar neles. Nem processo. Nem os próprios direitos que ele tinha como cidadão ele clamou, porque ele estava confiando na restauração do poder do amor e não nos próprios direitos. Amém. Eu acredito que chegou o momento da gente começar a viver os melhores dias da nossa vida, de viver uma vida extraordinária, como diz o subtítulo do livro, tudo que você precisa para viver uma vida extraordinária. Ou seja, o que você precisa para viver uma vida extraordinária? Os poderes que regem a humanidade. O poder da fé, o poder do amor, o poder das conexões, da tua rede de contatos, o poder do dinheiro. Ah, por que o poder do dinheiro? Você paga a conta com a paz do Senhor? Você paga a escola do teu filho com graça e paz? Não paga. Você vai ter que usar o quê? Dinheiro. E por que fé não paga a conta? Porque fé não foi feita para isso. Dinheiro que foi criada para isso. Deus respeita a lei que foi criada. Dinheiro foi criado para pagar conta, a fé foi criada para resolver o impossível. Pagar conta é possível ou impossível? Possível. Então, o que tem a fé com isso? Nada. É possível, você tem que trabalhar, ganhar seu dinheiro, economizar, gastar menos do que ganha e pagar as contas. Então, a gente conquista um poder e gasta erradamente. Quem jogou videogame na adolescência, lembra dos jogos de arma, quando você... Esqueci o nome, eu esqueci, mas tinha aqueles jogos de arma, como é que era o... Enfim, tinha vários joguinhos que você tinha balas especiais que você guardava. Vamos supor que o jogo fosse de zumbi. Você dá um tiro, não, esse tiro aqui não é especial, ele mata o zumbi normal. Eu vou deixar o tiro especial para o chefe. Você não gastava bomba com zumbizinho. Você dava o tiro no zumbizinho, matava e deixava as armas especiais para o chefão da fase. Às vezes você está com uma bomba na mão e gasta com nada. Gasta à toa. E quando chegam os dias difíceis, você não tem munição para se defender. Mas Deus te trouxe aqui porque nessa noite Ele quer te fazer usar um poder, conquistar um poder que pode mudar muita coisa na sua vida, que é o sonho. Só que quando você começar a sonhar, você tem que estar preparado para lidar com a pressão externa. Você tem que estar preparado para lidar com o ódio de quem está perto. Tem coisa que Deus vai te dar que você não vai nem poder falar para os outros, que as pessoas não entendem quando Deus faz por você, mas não faz por elas. Deus trata as pessoas diferentes? Não, você que cumpre princípios e a outra não, é diferente. Não tem a ver com Deus, tem a ver com você que está cumprindo o princípio. Então a pessoa não entende isso, fica revoltada porque você recebe e ela não, e começa a te odiar por causa disso. Você tem que estar preparado, porque tem vezes que até bênção você não pode contar, principalmente para quem está do seu lado. Você pode ver que a maioria das pessoas que são ricas, não o emergente conta muita vantagem, mas quem é rico tá, sempre está com um papo que está difícil. E aí, esses dias eu encontrei com um cara rico, tem avião, tem tudo, e aí como é que está? Rapaz, crise. Está terrível. Sabe por quê? Ele sabe qual é o poder do ódio. Ele prefere ser visto como está terrível. Tá, pelo amor de Deus, bota o olho nas minhas coisas. Não, está tudo muito ruim. Para ele poder viver em paz, porque o ódio tira a tua paz. É ou não é? E às vezes você acha porque está do lado de um irmão, está protegido. E imagina José se tivesse pensado assim. Então, guarda o teu coração, porque Deus vai te levantar. E quando Deus te levantar, você tem que aprender a lidar com as pessoas que pensam diferente de você. Com as pessoas que te entregam pelas costas, com Judas. Pessoas que escutam tuas conversas e entregam. Pessoas que sabem dos teus segredos e contam ali. Pessoas que querem te ver cair por livre e espontâneo prazer. Pessoas que estão mais preocupadas com a tua queda do que com o levante delas. Deu para pegar essa? Tem pessoas
que estão mais focadas na tua queda do que no levante delas. Elas preferem que você... Essa é a verdadeira inveja. A verdadeira inveja é, eu não preciso ter, mas ele também não vai ter. Eu posso morrer, mas ele morre junto. A verdadeira inveja não é a pessoa querer ter o que você tem, é querer ser o que você é. Então, a inveja, que é uma derivação do ódio, porque o amor não inveja, diz 1 Coríntios capítulo 13, o amor não inveja. Então, se você tem o poder do amor, a inveja não te pega. Se você está com inveja, que é um pecado que poucos confessam, você confessa um monte de pecado. Inveja, não, nunca tive, graças a Deus. É uma coisa que nunca na minha vida... Esse é o tipo de pecado que eles não gostam muito de confessar. Não, uma inveja eu nunca tive, graças a Deus, sou livre dessas coisas. Cheio de inveja. Mas para você invejar, você tem que ter já uma semente do ódio dentro do seu coração, senão você não consegue invejar. E por que você tem ódio? Porque tem alguém sonhando mais do que você. Enquanto tiver sonhadores na terra, vai ter ódio sendo espalhado. E é por isso que o nosso Jesus passou por aqui ensinando o amor, que é o poder que destrói a inveja, o ódio, as contrariedades do teu sonho. Você tem que se preparar para viver o poder do sonho, o poder do amor, e os outros poderes estão disponíveis no mundo, porque a graça é o selo sobre esses poderes. Quando você tem, por exemplo, o poder da sabedoria, colocou José diante de Faraó. Foram dois poderes que colocaram José diante de Faraó. O poder da sabedoria e o poder da networking, que é a rede de relacionamentos. Porque Faraó teve um sonho e o copeiro que tinha convivido com José na prisão lembrou de José. Falou assim, ó, tem um homem que tem sabedoria necessária para interpretar esse sonho. Então, ele foi lembrado por causa da sabedoria e porque tinha contato. Porque ele estava se relacionando com o copeiro. Se José fosse um murmurador que estivesse na prisão reclamando que estava preso, porque foi injustiçado, porque os irmãos venderam, o copeiro não ia lembrar dele ali. Assim, pô, tem um cara chato lá, está doido que eu vou botar ele diante de Faraó? Você tem que saber que nos dias difíceis da tua vida tem gente te observando para um dia soprar teu nome ou não, diante de poderosos. Você se revela no dia difícil, não é no dia fácil. No dia fácil todo mundo está rindo. O pobre e o rico estão rindo. Você se revela no dia difícil. Você mostra o poder da tua fé, do amor, e no dia difícil. E José mostrou os poderes que ele tinha no dia difícil, por isso ele foi colocado diante de Faraó. Mas aí se manifesta o maior poder do mundo. A sabedoria, a networking, foram poderes usados para colocar ele ali. Mas quando o Faraó colocou os olhos em José, aquele presidiário que há 5 minutos atrás estava com barba para fazer, com cheiro de presidiário, com roupa de presidiário, a Bíblia diz, e Deus deu graça a José aos olhos de Faraó. Então o Faraó perguntou para José, quem melhor do que você para governar todo o Egito? A graça é aquele poder que faz as pessoas olharem para você e não perguntarem de onde você veio, e não perguntarem teu currículo, e não perguntarem quem foram seus pais, simplesmente vão olhar para você e falar, quem é melhor do que você para administrar tudo isso aqui? A graça é aquele poder que quando entra no teu sonho, pode ter 100 sonhadores na frente, você que é o pincelado e sai, é o escolhido para vir. A graça é o imã de atração das pessoas boas que vão te ajudar, que vão montar uma rede de contatos, que vão te colocar em lugares que você nunca imaginou. Então saiba que o maior poder do mundo é um selo sobre os outros poderes. Os outros poderes são muito necessários como o poder do sonho. E a graça, que é o maior de todos, por isso que ela te basta, ela é o selo que faz com que todos os outros tenham sentido. Porque se você tiver um sonho, mas não tiver a graça, você pode sonhar, que as pessoas vão olhar para você e falar, é sem graça esse sonho. Você tem dinheiro, só tem dinheiro. É tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Porque quem não tem graça, é sem graça. E Deus te trouxe aqui, porque além do maior poder do mundo, que é a graça de Deus, hoje em específico, nós vamos orar para que Ele desperte o poder dos sonhos dentro de você. Você vai começar a sonhar, você vai começar a ver o futuro, você vai começar a enxergar o destino que Ele traçou para você.
Blinda teu coração sobre todas as coisas que deve guardar, guarda teu coração, porque dele saem as saídas da vida. Vão te perseguir? Claro. Vão odiar porque você está sonhando? Claro. Mas maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo, diz a palavra. Maior é o que está em você do que está lá fora. O teu sonho é maior do que a perseguição. A vontade de chegar lá no futuro é maior do que a calúnia, é maior do que o ódio externo. O amor que está em você é muito maior do que as armadilhas que armam lá fora. Você carrega o maior poder do mundo e ninguém, nada vai te impedir, vai te parar, porque chegou a hora das coisas começarem a acontecer na tua vida, na tua empresa, no teu ministério. Chegou a hora dos resultados virem, dos frutos acontecerem, porque é um novo tempo sobre a nossa vida. Deus te trouxe aqui porque é um novo tempo sobre a tua casa, sobre a tua vida. Se você crê nisso, fica de pé, porque eu preciso orar por você. Eu preciso profetizar sobre a tua casa. Eu creio que Deus, nessa noite, vai liberar sonhos, ou vai te incluir no sonho de alguém. Às vezes, você, mulher, não tem nenhum sonho específico, eu só quero ser feliz, para mim está bom. Deus vai te fazer casar com um homem que tem um sonho de mudar o país, e você vai lá e vai se tornar uma ajudadora. Ou vice-versa. Não importa, às vezes você tem um sonho, mas às vezes você vai ajudar alguém a realizar um sonho. Você tem que estar preparado só para uma coisa. Sem participar de um sonho. Apesar de você, claro, quem não participa de sonho nenhum não é odiado. Em compensação, fica indiferente. Quem participa de sonhos, quem tem sonhos ou participa dele, é odiado. Mas, em compensação, tem visão de futuro e acaba chegando lá. Quem garante a nossa vitória? Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa? O poder da fé. Exatamente. Os poderes se entrelaçam. Você vai ver que você vai precisar de todos eles. Não dá para andar sozinho. Comecei a viver um sonho, eu vou precisar do poder do amor para resistir o ódio, vou precisar da fé, porque a fé é o que garante a vitória. É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Então, o que garante que eu vou chegar no destino final? Ou seja, onde meu sonho está apontando? A minha fé. Um poder chama outro. Da mesma forma que um abismo chama um abismo chama outro abismo, um poder chama o outro. Quando você conquista o poder da fé, você já quer o do amor. Quando quer o do amor, você já quer sonhar. Quando você quer sonhar, agora você quer o outro, porque você sabe que um complementa o outro. E a graça vem como um selo que certifica a tua vida, que abre portas que estavam fechadas, que faz de você ser o primeiro da fila. Pode ter 1000 processos, é o teu que vai sair. Pode ter 40.000 vagas no emprego, com as 50.000 concorrentes, é você que vai ser escolhido, porque a graça é esse imã de atração das coisas tremendas que Deus reservou para você na terra. E eu declaro e profetizo que cada um de vocês vai sonhar, vai ter futuro, vai ter visão dos próximos anos, o poder da fé vai garantir a tua vitória, o poder do amor vai combater o ódio contra você. Se você já tem sido perseguido, se você já tem sido caluniado, se você já tem sido odiado, eu declaro que o poder do amor vai crescer na tua vida para combater todo o ódio, toda a maldade, toda calúnia. Você nunca vai retribuir, porque o amor vence o ódio, porque o bem vence o mal, porque Deus esmagalha o diabo. Então, prepare-se para estar por cima. Não acostume-se a estar por baixo. Porque a Bíblia diz que nós fomos feitos para sermos cabeça e não cauda. Parece uma palavra motivacional, mas não tem nada a ver com motivação, tem a ver com a verdade. Motivação é, você vai conseguir, continua. Não estou falando de motivação, não, estou falando de verdade. Verdade é o que está escrito. A Bíblia diz, Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda. Não é motivação, é verdade. É fato consumado. Deus te chamou para ser cabeça. Não se acostume a estar embaixo. Estar embaixo é uma fase de preparação para você chegar em lugares que você nunca pensou. Blinda teu coração, guarda tuas emoções, porque Deus vai te levar em lugares que você vai precisar estar inteiro. Guarde isso que eu estou te falando. De tudo que eu te falei, guarde isso agora, que foi o Espírito Santo que botou. De tudo que você tem que guardar, guarde teu coração, que são as tuas emoções. Porque o lugar que Deus vai te colocar, você vai precisar estar com elas inteiras. Se você estiver destruído emocionalmente, você não vai conseguir aproveitar o lugar que Deus vai te colocar.
Você não vai conseguir perdoar quem tem que perdoar. Você não vai conseguir desfrutar da fase que você vai entrar. A melhor fase da tua vida. Você tem que estar com o emocional inabalável para viver a melhor fase da tua vida. Sobre todas as coisas, guarda o teu coração.